Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de fevereiro, quinta-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor nos convida a acolher a sua palavra e assim poder cada vez mais amá-lo, servi-lo e testemunhá-lo a nossos irmãos e irmãs. Que a palavra de Deus possa nos permitir cada vez mais a nos conhecer melhor. Iniciemos este momento traçando o sinal do cristão sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandália e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida, a partir do Evangelho, a uma missão. O Evangelho nos fala então da vocação dos 12, aonde eles são enviados 2 a 2, para que possam vivenciar aquilo que o próprio Senhor vivenciava. O poder sobre os espíritos impuros. Para este caminho, o Senhor os convida a total desapego das coisas. Eles eram convidados a não levar nada para o caminho, a não ser o cajado que os auxiliasse a caminhar. Não era para levar pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Pediu para que pudesse andar de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Ou seja, que o caminho pudesse ser feito em plena liberdade, sem apego ou preocupação com nada. E ao chegar então nos locais aonde estavam indo em missão, que eles pudessem agir então conforme aquilo que o Senhor orientasse. Hoje em dia o Senhor também nos convida a anunciá-lo, a testemunhá-lo a todos os irmãos e irmãs, a vivenciar também esta missão de um coração desapegado. E por isso o Senhor dizia aos discípulos, aos 12 apóstolos: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. O permanecer, que em outra palavra também nos convida a vivenciar aquilo que o Senhor diz no Evangelho de São João, a permanecer com Ele. Casa, oikó, significa o lugar do encontro, o lugar onde se vivencia a primeira experiência de comunidade, de recepção, de família.
Portanto, permanecer na casa é permanecer com o próprio Senhor neste sentido. É levar, é anunciar, é testemunhar o seu amor. E quando então os 12 viviam e procuravam pregar o Evangelho, aquilo que o Senhor os confiou, eles eram capazes de expulsar muitos demônios, no caso espíritos maus, e algo que a igreja também vivencia, curava inúmeros doentes, ungindo-os com óleo. Isso nos recorda, amados irmãos e irmãs, o sacramento da unção dos enfermos. Vale a pena refletir um pouco sobre esse sacramento. O sacramento dos enfermos, da unção dos enfermos, por um longo tempo, vivenciou um certo estigma, poderíamos assim dizer. Todas as vezes que se falava da unção dos enfermos, ou que se convidava um padre para ungir alguém, logo se pensava que o padre estava indo para dar a última unção. Ou, como ficou conhecido, a extrema unção. No entanto, amados irmãos e irmãs, o sacramento da unção dos enfermos está dentro do grupo daquilo que nós, enquanto igreja, reconhecemos como sacramento da cura. Ou seja, junto a ele, a confissão cura a alma daquele que está em pecado, do penitente. O óleo, a unção dos enfermos ministrado pela igreja, por meio dos seus presbíteros, nos leva a vivenciar a graça de Deus, do toque de Cristo que se realiza na história e na vida das pessoas por meio deste fecundo sacramento. Por isso, não só para o último momento, mas em diversas ocasiões da nossa vida. Nos momentos em que vamos para alguma cirurgia, para alguma viagem, no momento em que estamos enfermos, sempre é bom suplicar à igreja que possa então enviar os presbíteros, como diz o apóstolo Santiago, para que imponham as mãos e possam ungir com o óleo do Senhor, para que assim peçamos e possamos implorar ao Deus da vida a graça da saúde e da cura das enfermidades. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça e que o nosso coração sempre se abra à acolhida de sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.